Bom dia a todos. Nós estamos nos preparando para mais uma escola dominical. Temos estudado agora uma revista da Didaquê, Fé Cristã Autêntica. E é interessante nós observarmos, eu escolhi essa revista porque ela trata de temas que muitas vezes não são explorados dentro das nossas escolas dominicais. Nós precisamos falar sobre criação, sobre redenção, sobre pecado, sobre santificação. Precisamos falar sobre justificação, inclusive esse é o assunto da nossa lição. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, seja muito bem-vindo. Se você puder estar com a sua Bíblia, vai te favorecer muito, porque nós analisamos textos, às vezes alguns textos são citados por aqueles que participam juntamente conosco. Então eu te aconselho a estar também com a palavra de Deus. Eu vou trazer um outro celular aqui comigo para que eu possa olhar os comentários. Numa outra live eu não vi os comentários, eu estou com a câmera inclinada, não sei se os comentários vão aparecer, por isso eu vou depender do outro celular. Agora já estou vendo aqui alguns comentários. Bom dia, Miriam. Benção, mãe. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Márcio. Nós vamos então ler a palavra de Deus. Romanos, capítulo 5. Tia Zilda, bom dia. Fico muito feliz sempre quando vejo a senhora nas nossas lives. Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 1. O tema do nosso estudo de hoje é justificação, ato da misericórdia de Deus. E o texto diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Durante a leitura, vi ali o comentário do Daniel. Deus te abençoa, Daniel. Bom dia para você também. Chamou a Isabela para participar da escola? Fala com ela que hoje nós vamos falar sobre a justificação. E para a gente entender bem acerca da justificação, é necessário nós esclarecermos algumas coisas de início.
Primeiro que justificação está ligado à palavra justiça, de modo que falarmos em justificação e justo são essencialmente a mesma coisa. Justificação também, ele é um termo legal, aonde Deus ele é o juiz e cuja a sentença desse juiz é uma sentença final. Quando a gente pensa em justificação, é bom a gente imaginar um júri, um tribunal que está ali colocado. E Deus, ele é esse juiz. E a sentença de Deus é uma sentença da qual não há apelação, seja inocente ou culpado. Porque numa sentença nós temos apenas duas posições: inocente ou culpado. Justificação está ligada ao status, à situação legal de uma pessoa. Se essa pessoa ela é declarada justa ou se essa pessoa é declarada ímpia. Se essa pessoa ela é inocente ou se essa pessoa é culpada. Pensa então num tribunal. E Deus então batendo o martelo e dizendo: essa pessoa é inocente. Isso é a justificação. Algumas pessoas podem questionar se, olhando dessa forma, Deus é um justo juiz. Afinal de contas, pode ele tão somente declarar tal pessoa é justa ou tal pessoa é ímpio? Isso não seria injustiça? Não precisaria de uma base legal para se justificar ou não uma pessoa? Pode tão somente pela escolha dizer é inocente ou é culpado de uma maneira aleatória, sem uma base? Eu acredito que não. Algumas pessoas acham que é assim que Deus faz. Mas, na verdade, existe toda uma base para a nossa justificação. E nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Deus, quando nos declara justos, ele não nos declara simplesmente por declarar, mas há toda uma fundamentação legal que revela a justiça de Deus. Na verdade, nós declaramos e nós sabemos isso, que Deus, ele é justo. O nosso texto base já foi lido, Romanos, capítulo de número 1, capítulo de número 5, dos versículos de 1 a 11, e eu agora já começo a falar meio que olhando para baixo, porque eu tenho uma espectadora nova aqui que chegou aqui, e ela costuma aprontar um pouco, então, vez por outra, a gente dá aquela olhadinha assim para baixo para saber o que ela está fazendo, o que ela está arrumando. E ela não quer sair do colo, não. Estão chamando ela aqui no colo, agora ela saiu. Quais são as declarações que nós temos acerca da justificação no texto de Romanos, capítulo 5? A primeira a primeira declaração é de que a justificação do pecador tem por base uma perfeita cooperação da Trindade. É interessante que a justificação ela é um ato de Deus, mas que envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De que forma? Vamos para o texto. O versículo de número 8 nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O versículo começa dizendo: mas Deus prova, porque na verdade tudo começa em Deus. Qual é o papel de Deus na nossa justificação quando nós pensamos na base, não agora na sentença? A idealização.
A nossa justificação é um projeto que Deus estabeleceu desde os tempos eternos. Ela nasce do coração de Deus. E é interessante que a justificação, esse plano de Deus, ele passa num quase paradoxo entre o amor de Deus e a santidade de Deus, entre a misericórdia e a justiça. Porque são duas coisas que não são sinônimas. Misericórdia e justiça são duas coisas que podem até caminhar juntas. Mas é um dilema muito grande para isso. E Deus teve que resolver esse dilema. Porque ou você é justo ou você é misericordioso. Deixa eu, inclusive, abrir um parêntese para algo que a gente costuma dizer. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim: ah, eu não perdoo a pessoa porque ela não merece. Não, a gente esquece que o perdão ele não é um ato de justiça. O perdão ele é um ato de misericórdia. Não adianta a gente querer colocar no mesmo prato justiça e misericórdia. Porque se a pessoa merece, ela está, ela está no prato da justiça, ela fez por merecer, ela está justificada pelos seus méritos. Agora, se a pessoa não merece, o que ela recebe não é justiça, porque ela não está recebendo os feitos pelos seus atos, mas ela está recebendo misericórdia. E aí, naquela do Éden, diante do pecado de Adão, nós temos aí um dilema. Deus vai ser santo ou Deus vai ser misericordioso? Deus vai ser justo ou ele vai ser amoroso? Ele decretou a morte através do pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E o homem pecou. E agora? Como que Deus vai salvar o homem? Porque se Deus simplesmente salvar o homem dizendo ele é justo, ele não vai estar sendo condizente com a sua santidade, porque ele disse que o homem morreria, ele deixou isso bem claro no acordo. E o homem descumpriu esse acordo. Por outro lado, se Deus simplesmente executa a sua justiça e a sua santidade e nos condena, ele não revelaria a nós algo que ele quis revelar, que foi o seu amor. É bom deixar claro também que o amor de Deus é iniciativa do próprio Deus, não baseado em méritos próprios. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ímpios, quando nós éramos inimigos de Deus. Deus tomou essa iniciativa tão somente por um amor incondicional, um amor inexplicável, um amor não merecido. E como que Deus consegue alinhar então a sua misericórdia com a sua justiça? Através de Cristo. Ele faz todo o planejamento e confia no seu filho a execução desse plano. Nós não vamos detalhar tanto a execução do plano, porque isso foi assunto da nossa semana passada, quando nós falamos da redenção, projeto do amor de Deus, nós já detalhamos, inclusive depois vocês podem pesquisar aí na minha linha do tempo, essas mensagens elas ficam gravadas, nós falamos sobre esse projeto de Deus com a redenção e nós falamos de que forma que Cristo executou. Então nós não vamos entrar em detalhes. Mas é importante a gente entender que Deus planejou, Deus Pai planejou, e o Deus Filho, então, ele executou essa ação. E de que forma? Vamos pensar aqui no âmbito legal. Existe uma dívida para ser paga. Existe uma pena para ser cumprida. O salário do pecado é a morte. Deus não pode simplesmente passar o pano. Eu já vi algumas pessoas
postarem no Facebook. Ah, por que que Deus não simplesmente perdoa? Por que que Deus que diz que é amor não simplesmente deixa para lá? Inclusive eu vi uma postagem essa semana que diz assim: Deus nos manda perdoar 70 vezes 7, mas ele não perdoou o pecado de Adão e Eva lá no paraíso. Isso tudo é falado porque às vezes a gente não entende a questão legal que envolve a nossa salvação. Bom dia, Sônia. Muito obrigado. Tá ela aqui colocando. Deus te abençoe muito, pastor. Deus abençoe muito também, Sônia, o ministério de vocês. Rosimar, juntamente com a família, Deus abençoa. Miguel, Sogenes, Dona Mirene. Ah, o que que acontece? O Senhor Jesus Cristo, então, ele vem para executar, para pagar a pena. E como nós falamos na semana passada, o Senhor Jesus, então, ele se propõe a morrer em nosso lugar. Ele assume a nossa dívida e ele se torna o nosso representante. Nós não lemos todo o capítulo de número 5, mas se você seguir a leitura a partir do verso de número 12, inclusive em algumas Bíblias, há um título dado Adão e Cristo, e é muito interessante esse título, porque a ideia é essa mesmo. Nós tivemos um representante, Adão, e agora nós temos outro representante, Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai exatamente falar que a mesma representatividade que teve Adão nos levando para o pecado, também teve Cristo com a sua obediência, com o seu cumprimento da lei. Bom dia, Cleusa. Deus te abençoe ricamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando Cristo ele vem e, como nós já falamos, ele cumpre o pacto de obras, ele assume o direito legal da representatividade, e isso na encarnação ele se torna verdadeiramente homem, e aqueles que estão unidos à obra que Cristo executou, podem então se beneficiar do quitamento da dívida. É nessa situação que nós somos, então, justificados, que nós somos declarados justos. Ou como algumas pessoas, alguns teólogos dizem, sobre nós é imputada a justiça. Não é a nossa justiça própria, mas a justiça de Cristo, daquilo que ele fez, ela é passada para nós. Da mesma maneira como Adão e os atos de Adão respingaram em nós, os atos de Cristo também, entre aspas, respingam naqueles que são representados por ele. Da mesma maneira como Deus fez o pacto com Adão e ele se estendia para os seus representados, Deus faz o pacto com Cristo e esse pacto se estende para os seus representados. Então nós somos declarados justos ou nós somos justificados porque o nosso representante ele consegue cumprir perfeitamente a lei e o pacto de obras estabelecido por Deus. Ele vive uma vida de perfeita obediência. E como se não bastasse, ele ainda morre mesmo sem ter pecado, porque ele se faz pecado por nós. É por isso que é imprescindível para a nossa justificação a representação de Cristo. Não existe justificação sem Cristo. Talvez alguém possa até falar aí, ninguém colocou no comentário, mas talvez você esteja pensando, mas isso é óbvio, todo mundo sabe que existe justificação sem Cristo. Será mesmo? Lá, de maneira teórica, da boca para fora, nós falamos isso. Mas muitas vezes na prática e aqui dentro,
Nós queremos nos justificar através das nossas obras. Não é nenhuma nem duas vezes que eu vou, por exemplo, num velório e diz: olha, se esse aí não está no céu, ninguém mais está. Ah, esse daí fez muitos tijolinhos, ergueu muitos tijolinhos, ergueu grandes paredes lá no céu. Como se as obras dessa pessoa justificassem a sua entrada no céu. A gente fala isso, não fala? Você pergunta às vezes para as pessoas: por que você se considera uma pessoa boa? Você acredita que você vai para o céu? Muitas delas dizem: sim, eu acredito. E aí, quando você pergunta, e por que que você acredita nisso? Elas vão dizer: não, é porque eu posso não ser aquele exemplo de santidade, mas eu sou uma pessoa que procura não mentir, que não procura fazer mal para ninguém, eu até ajudo os outros, vez por outra, até na igreja eu vou. Já notou como que as pessoas têm essa mentalidade? Na verdade, se nós fôssemos nos apresentar diante de Deus com as nossas obras, a nossa sentença seria culpado. O que nos faz justo não é aquilo que nós fazemos, o que nós fizemos ou o que nós vamos fazer. Na verdade, o que nos declara justos é aquilo que o Senhor Jesus já fez de maneira definitiva em nosso lugar. Nós somos justificados através da obra de Cristo e não através das nossas próprias obras. O que nós precisamos é estar representados por Cristo. Então, a justificação nossa, ela tem por base o plano de Deus Pai, a execução do Deus Filho, e agora nós vamos ver a aplicação pelo Espírito Santo. Versículo de número 5 nos diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A forma pela qual nós somos, nós temos essa justificação aplicada é através do Espírito Santo. Inclusive, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, eu vou em outro texto, no Evangelho de João, quando se explica acerca da obra do Espírito Santo e do papel do Espírito Santo, versículo 8 e 9, a missão do Consolador, diz assim: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Quem é então que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que nos leva a crer no Senhor Jesus, a nos apropriarmos daquilo que Cristo fez? É justamente o Espírito Santo. A Cirlei está colocando ali. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Gilmar. Justificação é Deus olhar para nós e ver seu filho. Porque se não for assim, já estamos condenados. Cirlei, que palavra bem colocada. Realmente, quando Deus olha para nós, na verdade, ele está vendo o próprio filho. Certa vez eu vi no YouTube uma ilustração muito interessante sobre o veredito, é, inocente ou culpado. E eu não lembro mais, depois eu posso até colocar na descrição ou nos comentários o link, mas era no YouTube, você vai procurar algo como balança, salvação, balança, você coloca essas palavras-chave, porque vai mostrar justamente isso. As pessoas diante do juiz,
para serem justificadas ou não, para terem a sentença de culpado ou inocente, eles colocam então um arquivo pessoal com as suas obras. E eles colocam aquele arquivo numa balança. Aí a balança ela vai com um ponteiro mal, bom e sempre volta no mal. Todo mundo que tenta pesar os seus arquivos, o resultado é o mesmo, condenado. E até que chega uma pessoa para colocar os seus arquivos. Mas na hora que ele vai colocar os seus arquivos, o Senhor Jesus aparece e coloca o arquivo dele no lugar do nosso. E aí o que é pesado não é o nosso arquivo, mas é o arquivo de Cristo. E é isso daí que você falou, Cirlei, que justificação é Deus olhar para nós e no momento em que ele olha para nós, na verdade, ele vê o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o que nos faz assimilar e aceitar essa justificação idealizada pelo Pai e executada pelo Filho é justamente o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir no coração de uma pessoa para que ela possa entender isso, ela vai achar isso uma loucura. Você pode olhar aí pessoas que você conhece que não temem a Deus, que são descrentes. Elas não conseguem compreender isso. Até porque elas não conseguem entender que elas são pecadoras e que elas estão debaixo do juízo. Se você falar isso para uma pessoa, principalmente nessa época que nós vivemos do politicamente correto, elas vão se sentir ofendidas. Não, eu sou uma pessoa boa. Não, eu não mereço o inferno. Via de regra, essa é a fala das pessoas que não conhecem a Deus. Porque o que nos convence do juízo, o que nos convence da justiça e o que nos convence do pecado e da importância de ser representado por Cristo é justamente o Espírito Santo. A fé, ela não vem de nós. A fé, ela é dom de Deus, e ela é papel do Espírito Santo. Olha Gálatas, capítulo de número 5. O apóstolo Paulo, ele fala acerca do papel também do Espírito Santo em relação à nossa fé. Capítulo 5, versículo 5, diz assim: porque nós, pelo Espírito, e aqui está Espírito com a letra maiúscula, é o Espírito Santo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós fazemos isso pelo Espírito. Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele tanto aplica em nós a justificação, como ele mantém. Eu não estou querendo dizer que a justificação é um processo. A justificação é um ato. A declaração de Deus de que nós somos justos, ela é uma declaração única. O juiz, quando ele bate a sentença, é por isso que eu fiz aquelas considerações iniciais, quando Deus bate o martelo e ele declara, não tem mais para quem recorrer, não tem instância maior. Deus é a última instância. E a declaração ela não muda. Ou é justo ou é injusto. Ou é inocente ou é culpado. Então, o que acontece? A justificação é um ato, é uma sentença de Deus. Agora, ela é mantida em nós, no processo da santidade, justamente através do Espírito Santo, que nos mantém, que nos alinha a Cristo, que nos convence do pecado e que nos mantém a figura de Cristo. Inclusive, Paulo, quando vai escrever aos Efésios, no capítulo de número 1, quando eu gosto muito daquele texto, porque no versículo 3 ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E aí Paulo vai desencadeando todo o processo da nossa salvação,
E quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é que Paulo nem conseguiu tomar fôlego, porque do versículo 3 até o versículo 14 é uma sentença emendada na outra, é uma frase ligada na outra, como se fosse uma pessoa falando de uma maneira direta, sem parar para respirar. E é interessante que ele fala isso de tão empolgado que ele está. Ele bendiz a Deus porque ele consegue compreender esse processo da salvação de Deus, e ele vai falar tanto dos planos de Deus que nos predestinou desde antes da fundação do mundo, e nos predestinou em Cristo, aí começa a mostrar a obra de Cristo, mas aí ele termina lá no versículo 14 falando do Espírito Santo que nos é dado como penhor da nossa salvação. Existe uma manutenção que é feita através do Espírito Santo, que em nós habita e nos capacita a viver de maneira agradável aos olhos de Deus. Então, o primeiro ponto da nossa revista baseado no capítulo 5 de Romanos, é essa declaração de que a justificação do pecador, a minha e a sua justificação, ela tem por base uma perfeita cooperação da Trindade. A segunda declaração que nós temos aqui na nossa revista e também no nosso texto, nós encontramos essa declaração no texto, é a de que a justificação do pecador é recebida mediante a fé. Inclusive, o título desse capítulo, na minha versão, é A Justificação pela Fé. E o versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. E fé aqui tem o sentido de estender a mão. Pensa naquele pedinte que não tem nada, mas ele ergue a mão para receber aquilo que o ofertante tem para dar. A fé é justamente isso, é nós estendermos as mãos para receber aquilo que Deus nos oferece através de Cristo. E a gente precisa entender isso, nós não somos justificados pelas nossas boas obras. As obras, elas servem sim como parâmetro para condenação ou absolvição. Boas obras, elas salvam. Mas, e é interessante a gente colocar esse mas aqui, as boas obras, elas salvam se você realmente conseguir cumprir a lei de Deus e praticar as boas obras. Tiago, na sua epístola, fala que se você tropeçar num ponto da lei, você já tropeçou em tudo. Nós não temos condições de praticar boas obras, porque as nossas obras, elas não são perfeitas. Bom dia, Fernando. Estou vendo aqui seu comentário. Feliz aniversário. No final da nossa live aqui, nós vamos orar pela sua vida, pela vida da dona Mirene, que são aniversariantes nesse dia. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: as nossas obras, elas são parâmetros para a nossa salvação ou para a nossa condenação. Isso é verdade. O problema não está em entender isso. O problema está em achar que as nossas obras são aceitáveis diante de Deus. De que nós somos bons naquilo que fazemos, de que nós não somos pecadores, de que o pecado mancha as nossas vidas de tal forma, de modo que nós não conseguimos cumprir a lei. A lei está aí. Se alguém conseguisse cumprir a lei perfeitamente, estaria sendo declarado justo pelos seus próprios méritos. Só que nem eu nem você conseguimos. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque as obras, elas serão critério para a condenação do ímpio. Como também vai ser critério para nós. Só que o que acontece? Deus, quando for analisar as nossas obras, ele vai ver, na verdade, aquilo que esse rei falou. Ele vai ver a obra de Cristo
que foi uma obra perfeita, daquele que realmente cumpriu, daquele que realmente é bom. Por outro lado, os ímpios serão avaliados pelas suas obras, de maneira que as boas obras, quando são praticadas pelos ímpios, na verdade não são tão boas assim. Mas quando são ignoradas ou negligenciadas, são razão para a sua condenação. De modo que para o ímpio, é aquele famoso ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se ele pratica obras aceitáveis, elas não são perfeitas porque a motivação delas não é a motivação verdadeira. Agora, se eles deixam de fazer, eles são condenados porque não fizeram. É uma situação muito delicada. Bom dia, Keila. Bom dia, Ivna. Bom tê-las aqui conosco. Por outro lado, o justo ou o justificado, ele tem a obrigação das boas obras. Uma coisa que até nos faz pensar um pouco. Nós deixamos muito a desejar nas boas obras. Nós nos apegamos à graça de Deus e nos esquecemos de que nós devemos praticar boas obras. Se tem um povo na face da terra que deveria praticar boas obras, que deveria desenvolver a solidariedade, que deveria se engajar em projetos sociais, são os cristãos. Porque estas obras é que, na verdade, são aceitas por Deus. Porque estas obras, na verdade, é que glorificam a Deus. Nós somos criados para as boas obras. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 10, nos diz assim, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nesse ponto aqui, entenda, a justificação do pecador, ela é recebida mediante a fé. Porque de outra forma, nós não teríamos como ser salvos. Nós estendemos a mão para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Mas isso não nos isenta das boas obras, porque nós somos criados para elas. E uma coisa que eu digo algumas vezes, e vou repetir, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós devemos fazer boas obras porque nós fomos salvos, porque nós já somos salvos e esse é o nosso propósito também, glorificar a Deus através das nossas obras, fazer com que os gentios vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A terceira declaração que nós temos aqui no autor da revista, inclusive o autor dessa lição é o reverendo Enesiel. Um abraço para o reverendo Enesiel, para sua esposa Enildes. Terceiro ponto que ele trata aqui, a terceira declaração, é que a justificação do pecador traz resultados extraordinários. Nós vamos falar agora, para a gente finalizar, as consequências da justificação. Pelo menos 3 consequências, e uma está atrelada à outra, uma caminha junto com a outra. São 3 consequências que são consequências. O que eu quero dizer com isso? Que uma consequência, na verdade, acaba sendo consequência para outra consequência. Quais são os resultados? Ou quais são as consequências da nossa justificação? A primeira delas, que está explícito no verso de número 1, é a de que nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Prestem atenção nisso. Nós estamos justificados pela fé
E agora que nós estamos justificados, a ideia do autor quando escreveu esse verso é essa: justificados, temos paz com Deus. O primeiro resultado da nossa justificação é que nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. John Stott diz que através dessa reconciliação, Deus agora olha para a humanidade sem desprazer e a humanidade olha para Deus sem temor. Porque nós éramos inimigos de Deus. E tá aí mais uma coisa difícil de dizer nos nossos dias, né? Porque hoje em dia, nessa fase do politicamente correto, onde você tem que ser muito polido, eu não estou querendo dizer que você não possa ser gentil, que você não deva ser educado nas suas palavras, mas infelizmente nós estamos vivendo numa fase em que as pessoas pregam o seguinte: você pensa uma coisa, mas na hora de falar você fala outra. Por exemplo, você dizer que aqueles que têm Jesus têm a Deus, mas aqueles que não têm Jesus são condenados ou estão condenados, é sério. Até mesmo agora aqui no Facebook, dependendo da declaração que você fizer, o seu vídeo ele é cortado. Mas o texto ele está deixando bem claro que nem todo mundo tem paz com Deus. Existem pessoas que são inimigas de Deus. E quem são essas pessoas que são inimigas de Deus? O verso de número 10 não sou eu, é a Bíblia que está falando isso, nos diz. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, ou seja, só foi reconciliado, só não é mais inimigo, aqueles que estão ligados a Deus pela morte de Cristo. Se você não está ligado a Deus através de Cristo Jesus, olha, eu sinto lhe dizer, mas você é inimigo de Deus e Deus é seu inimigo. Versículo 11 continua dizendo: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se há uma reconciliação, é porque havia separação. Se há reconciliação, é porque havia litígio. É porque havia contenda. É porque havia alguma desavença. É porque, na verdade, nós éramos inimigos de Deus. E aí me vem na mente agora aquele texto de Romanos que diz que nós somos embaixadores, representantes de Cristo para reconciliarmos o mundo com Deus. Nós somos representados por Cristo para termos essa reconciliação. E agora nós somos representantes de Cristo para ofertar aquilo que nós recebemos de Cristo. E aí me lembra também aquele cântico do Inário: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim é para onde vou. Que diz, é a mensagem que se deu provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com Deus. Com o Senhor, meu Deus, reconciliai-vos já com Deus. Se há necessidade de reconciliação, é porque existe uma separação, é porque existe uma inimizade. E essa inimizade, ela acaba justamente com a nossa justificação. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é a esperança da glória de Deus. Versículo de número 2 continua dizendo: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A justificação agora nos deixa naquela expectativa da glorificação e da revelação da glória de Deus. Nós almejamos a nossa perfeição,
a nossa glorificação, a vitória sobre a morte, que é a ressurreição. E que é algo que foi reservado para um dia já determinado por Deus, mas aonde os nossos corpos serão ressurretos e serão transformados, de maneira que teremos corpos incorruptíveis. A justificação nos coloca agora nessa expectativa, nessa esperança da revelação da glória de Deus. Nós estamos com o nosso passaporte para o céu carimbado e agora nós almejamos experimentar, gozar das delícias do céu. Esse é outro resultado. Nós já temos essa expectativa, esse sentimento. O apóstolo Paulo, ele falava muito sobre isso, inclusive quando ele passava pelas tribulações, pelos problemas que ele tinha na sua vida, pelas perseguições, ele dizia assim, olha, são tribulações momentâneas que não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Paulo tinha essa expectativa. Paulo, por exemplo, quando está lá naquela cela fria, sofrendo por conta do abandono de todos, ele está dizendo assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já está reservada para mim a coroa da vida, essa esperança da revelação da glória de Deus. Nós que somos justificados, nós nos alimentamos disso. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, porque eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele já sonhava. Isso é um resultado da justificação. E o terceiro resultado, que está ligado a esses dois, que é justamente a nossa salvação e a nossa paz com Deus, é de que nós estamos, então, livres da ira de Deus. Esse é o terceiro resultado da nossa justificação. É o livramento da ira de Deus. Paulo ele faz referência ao juízo vindouro. Esse juiz ele vai bater o martelo. E quando ele bater o martelo, aqueles que forem condenados vão pagar a pena. E estarão então agora debaixo da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. Aqueles que são justificados, eles têm o livramento dessa ira. Como diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 8 e 10. A quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O livramento da ira de Deus e da condenação eterna é um dos gloriosos resultados da nossa justificação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler aqui uma reflexão acerca da justificação do Parker. Ele diz assim, para o apóstolo Paulo, a justificação significa o ato de Deus que redime os pecados dos homens culpados e que os reputa retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, à base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue em favor dos mesmos, o Senhor Jesus Cristo. É uma pena eu não ter ainda o recurso aqui, pelo menos ao vivo ainda não ter esse recurso de falar e deixar o texto aqui para vocês acompanharem. Eu não sei se todo mundo conseguiu entender bem, então eu vou repetir. Para o apóstolo Paulo, a justificação significa o ato de Deus. Ato, uma execução única, que redime os pecados dos homens culpados e que os reputa retos. Ou seja, nós somos culpados.
mas nós somos declarados justos, nós somos declarados retos, gratuitamente, não por alguma coisa que nós tenhamos feito, mas por sua graça, aquilo que nós entendemos como um favor imerecido, mediante a fé em Cristo, a base, não de suas obras, mas do representante. Aquilo que a Cirlei falou, Deus não vai olhar, Deus não olha para nós, Deus olha para Cristo. Deus não olha para as nossas obras, mas Deus olha para a obra perfeita de Cristo. Isso em relação à nossa justificação. Não estou querendo dizer que Deus não contempla as nossas obras, mas que na sentença de Deus, quando Ele vai nos dar a sentença, Ele olha para as obras de Cristo em nosso favor, por aquilo que o Senhor Jesus fez, não por aquilo que nós fizemos. Do representante obediente à lei, que derramou o seu sangue em favor dos mesmos, daqueles que são representados, ou seja, não são todos, mas aqueles que estão debaixo da representação de Cristo. Alguma dúvida, algum comentário? Se ficou alguma coisa pendente aqui no na nossa exposição, o momento é mais que oportuno para nós esclarecermos as nossas dúvidas. Se não, nós louvamos a Deus pela vida de cada um. É lógico que o meu desejo pessoal era o de estar na casa do Senhor, com aquele contato físico, mas por outro lado é tão bom poder também pregar e ver aí pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas que não estariam me ouvindo se eu estivesse agora na casa de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Foi muito bom estar com vocês durante esse período. Nós vamos orar nesse instante. Eu te convido a orar comigo. E dentre os nossos pedidos, ou dentre os nossos agradecimentos, nós vamos colocar então a vida do Fernando, a vida da dona Mirene, que hoje completam mais um ano de vida, que sejam eles abençoados e fortalecidos no Senhor. Pai amado, Deus eterno, nós agradecemos a Ti pela Tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não merecíamos, mas o Senhor elaborou um plano perfeito para a nossa salvação, executado em Cristo Jesus e aplicado pelo Espírito Santo. Obrigado a Deus por essa fé dada a nós pelo Senhor, para que pudéssemos crer no Teu Filho amado e assim ser representado por Ele. Obrigado a Deus pela paz que nós temos, a paz que nós temos com o Senhor. Obrigado a Deus porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a Ti sem temor, mas com ousadia e intrepidez. Não por nós mesmos, mas pelo novo e vivo caminho aberto por Cristo Jesus, na sua carne, a saber, no seu sangue derramado em nosso favor. Obrigado, ó Deus, por essa justificação que traz nos nossos corações a expectativa daquilo que nos aguarda e que nos faz, inclusive, passar pelos problemas, pelas dificuldades, pelas aflições, com as cabeças erguidas, sabendo que tudo aquilo que passamos não se compara com aquilo que o Senhor tem guardado para nós no dia da revelação da Tua glória. Obrigado a Deus por estarmos salvos e livres da ira divina, da Tua própria ira, porque nós éramos merecedores dela. Mas o Senhor, por amor, nos livrou dessa ira. Obrigado, ó Pai, por essa salvação. Obrigado por essa maravilhosa graça,
porque nós não merecemos a tua salvação, mas nós a agarramos pela fé. Estendemos as mãos como alguém que não tem nada a oferecer, mas tão somente recolher. Nós não podemos dar nada em troca, em retribuição aos teus feitos, tão somente tomar o cálice da salvação e bendizer o teu santo nome. Obrigado a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Hoje nos lembramos da minha sogra, a dona Mirene, do Fernando. Que o Senhor assim os capacite com o teu Santo Espírito a andarem em conformidade com a tua palavra. E que tenham eles anos e mais anos, mas todos estes na tua presença. Senhor Deus conosco. Abençoa-nos, ó Deus, nesse período. Senhor Pai, com as nossas vidas e, Senhor Deus, com a nossa nação. Abençoa, ó Deus, o Brasil, o nosso estado de Minas Gerais, a nossa região, as cidades que nós tanto amamos. Livra-nos, ó Deus, dessa epidemia. Dá-nos a oportunidade de vivermos a nossa vida de maneira normal, como vivíamos antes, mas valorizando tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesse período. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, mais uma vez, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se por alguma razão você não pôde participar desde o início, nós vamos gravar essa mensagem. Depois nós vamos colocá-la também no nosso canal do YouTube. Você pode procurar no YouTube Igreja Presbiteriana do Ocidente. Os nossos estudos da escola dominical são todos arquivados lá. Estamos gravando também uma série de pequenas meditações. Em breve nós vamos divulgar essas meditações, vamos compartilhar essas informações com todos os irmãos, mas aqueles que puderem, se inscrevam lá no canal Igreja Presbiteriana do Ocidente. Eu vou deixar aqui no comentário, até porque nós dependemos de um número maior de inscrições para nós transmitirmos online através do YouTube também, aumentarmos assim os nossos recursos de evangelização. Mais uma vez, que Deus te abençoe.